que você quer pro café da manhã? Eu vou começar com um pão de mel e um muffin. E eu queria que fizesse ovos mexidos com torrada pra mim. Tá bom. É bem revoltante ver algumas atitudes de pacientes em quilos mortais, não é verdade? Sem falar que a maioria deles sofrem todas as consequências do seu excesso de peso. E muito pior do que isso é também ver as famílias sofrendo com as pressões psicológicas de alguns pacientes bem manipuladores. E tá certo que a maioria deles não tem a intenção de serem pais ruins, mas é muito difícil ser visto como bons pais quando na realidade você está forçando seu filho a fazer coisas onde a responsabilidade era para ser sua. Eu até me sinto um pouco triste por ser pai e ter que fazer esse vídeo, mas aqui estão alguns dos pacientes que mostraram ser os piores pais em quilos mortais. Mas antes, me diz aí quem foi o participante para quem você mais torcia no programa. Eu fiquei bem curioso em saber. Se essa é a sua primeira vez aqui, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino para não perder nenhum vídeo. Mesmo amando seu filho Liam, Penny, que pesava 226 quilos, só pode cuidar dele em cima de uma cama. Ou seja, ela nunca foi em festas escolares ou acompanhou seu filho no treino de taekwondo. Mas uma das cenas mais tristes do seu episódio foi quando vemos a irmã dela dizer que o seu filho pode ter que ver a sua mãe morta antes que ele faça 10 anos. Penny diz que quer perder peso porque Liam merece uma mãe em tempo integral. E mesmo após 10 meses do seu episódio e várias tentativas para perder peso, ela ainda teve que usar o celular para acompanhar a formatura no jardim de infância do seu filho. Agora pense por alguns segundos comigo. Imagine a sua mãe não poder ir à sua primeira formatura no jardim de infância, porque ela estava muito obesa e não fez nenhum esforço para perder peso. Seria um pouco revoltante, não é mesmo? Mas Penny ainda tenta se enganar, dizendo que o que ela faz com o filho no dia a dia é muito mais do que as mães que trabalham fora fazem. E sem falar que ela ainda faz promessas vazias de que vai estar no próximo evento com ele. E já no final do seu episódio, Penny voltou para casa e, como sempre, com uma desculpa pela falta do seu progresso, ela disse que não precisa ter um peso ideal, porque o seu filho Liam já viu que ela estava disposta a fazer tudo por ele e que ele estava muito orgulhoso dela. O que você acha de ser filha das suas filhas? Bem, era isso que acontecia com Bethany, de 40 anos. No seu episódio, ela começa dizendo que, apesar do seu peso e problemas de saúde, ela não pode parar e ficar sentada sem fazer nada. E isso porque ela é mãe de 2 filhas. Mas na verdade o que vemos no seu episódio era uma atitude muito diferente do que ela falava. Em um momento ela estava sentada na cama e chama sua filha Zoe, de 10 anos, para ajudar a se vestir. E a sua filha Isabela, de 18 anos, é até considerada a mãe da família. Isso porque ela cozinha, limpa a casa e ainda leva sua irmã para a escola. Apesar de fazer basicamente tudo sozinha, ela ainda diz que vai continuar fazendo qualquer coisa para sua mãe. Isso porque ela ama muito. Bethany chega a admitir que ela sente que não contribui muito com a sua família. Mas infelizmente, mesmo depois da sua cirurgia, vemos que ela não fez muita coisa para tentar mudar os seus problemas, chegando até desistir do programa no final do seu episódio. James foi um dos pacientes que desistiram da vida deixando de lutar por ela. E isso porque ele já vivia em cima de uma cama há mais de 3 anos e sendo dependente total da sua namorada e também da sua filha para ajudá-lo com tudo. Devido ao seu peso e à falta de mobilidade, ele desenvolveu linfedema nas 2 pernas e que sempre causavam gritos com as pessoas que ajudavam ele. Isso tudo acontecia porque ele sentia muita dor quando eles estavam tentando lavar ou mudar ele de posição na cama. E realmente essa situação não deve ser nada agradável. E a filha de Jamie chegou a dizer que a sua mãe a tirou da escola para ajudar o seu pai, e o que para ela devia ter sido muito difícil. Ela segue dizendo que um pai deveria ser aquele que cuida da filha, mas que ela aceitava o papel de cuidadora porque ela jamais ia deixar o seu pai morrer.
E para piorar as coisas, ela demonstrou que estava muito infeliz porque soube que ele piorou ainda mais e ela estava impotente por não conseguir fazer nada sobre isso. Na terceira temporada, vemos que Pauline era uma pessoa totalmente dependente da sua família. Até a sua sobrinha, algumas vezes por semana, ajudava ela no banheiro para tomar banho ou nas suas necessidades. Mas o seu cuidador em tempo integral era a verdadeira vítima. Dylan, de 21 anos, filho único de Pauline, tinha a dura tarefa de cuidar dela por muito mais tempo. E desde muito cedo ele já fazia de tudo, desde cozinhar, fazer as compras no supermercado e até levou ela para Houston. Dylan disse que faz tudo isso porque ama sua mãe, mas que ele não vê a hora onde ele não precise ajudá-la todos os dias e que possa seguir com a sua própria vida. Pauline sabe que essa situação é um dano para a vida do seu filho e ainda admite que nos últimos anos ela foi muito egoísta com ele e que toda essa situação pudesse arruinar a vida do seu filho se ela não controlasse a sua própria vida. É muito triste chegar ao final do seu episódio e ainda ver o seu filho Dylan se arrastando à frente da sua cadeira de rodas e parecendo totalmente desanimado com a sua vida. O peso de Ashley foi tão absurdo que quase tirou toda a sua mobilidade, tanto que ela só tem o seu filho de 5 anos para fazer quase tudo, já que o seu marido é motorista de caminhão e passa a maior parte da semana fora de casa. E como você pode imaginar, todas as tarefas de casa vão para ele, incluindo lavar as roupas e até mesmo trazer a comida para ela, fazendo com que ele perca a infância para cuidar da mãe. Ashley também admitiu que estava com medo de que ele estivesse aprendendo todos os seus hábitos alimentares com ela, que é bastante preocupante com pais e filhos no programa. Agora temos que dar para Ashley algum tipo de crédito, pois ela definitivamente não é a pior pessoa nessa lista. É tanto que perto do final do seu episódio, ela se esforça tanto para perder peso e começa a ser uma mãe melhor para o seu filho. Mila, que teve o seu filho mais velho com seu marido, queria ter mais crianças, mas por outro lado ela já estava quase chegando a pesar 230 quilos. E em vez de tentar manter o seu peso sob controle como qualquer outra pessoa normal, eles ainda optaram pela adoção, condenando seus novos filhos a uma vida de cuidados devido ao seu grave linfedema. Mila já não conseguia se levantar há mais de 2 anos. E para piorar, a saúde do seu marido impedia que ele pudesse ajudá-la. E assim os 3 filhos do meio tinham a tarefa de levantar antes do sol nascer para ajudar a limpar o corpo da sua mãe. Mila diz que muitas vezes eles não faziam o que ela mandava, como por exemplo, ir pegar a comida dela. E isso porque faz com que eles se sintam mal por ela estar imóvel na cama. E no seu episódio podemos ver muito bem como ela age quando ela não consegue o que quer. Lisa era considerada por muitos fãs como a paciente mais manipuladora do programa. Em seu episódio, a sua filha Danielle era quem cuidava integralmente dela. Ela fazia de tudo pela sua mãe, inclusive deixando a sua própria vida de lado para cuidar dela. Nas primeiras cenas vemos Danielle com a ajuda do seu filho limpando a sua mãe, e ela gritando e reclamando de tudo. Danielle diz que a sua mãe chegou ao ponto da sua vida que nada mais importa além da comida, e que se ela não consegue o que quer, ela grita, xinga ou até coloca todos para fora de casa. Apesar desse temperamento difícil, as 2 filhas de Lisa foram morar com ela para cuidar no momento que ela precisasse. Mas nada do que Danielle fizesse para sua mãe adiantaria, porque Lisa realmente não queria mudar. E aí, o que você achou dessas histórias? Você se lembra de mais alguma? Se você gostou e ficou até aqui, veja mais esses 2 vídeos que eu vou deixar aqui do lado para você. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.